paz do Senhor. Eu pertenço ao grupo Projeto, Curadas para Curar, e estou aqui para falar como mudou a minha vida esse projeto, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir em certas situações. E vamos falar sobre o poder de Deus de transformar tudo. Vamos lá? Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um encontro, mais um estudo desse projeto maravilhoso que Deus trouxe para nós aqui na Presbiteriana do Retiro, que é o Curadas para Curar. Que o Espírito Santo de Deus, a cada encontro, a cada estudo, possa ministrar aí na sua casa, assim como Ele vinha trabalhando nas nossas vidas aqui no tempo que nós estivemos juntas. E como eu falei nos outros estudos, na medida que a gente vai avançando, os estudos vão ficando mais profundos. E hoje eu me lembrei do rostinho, sabe, dos nossos encontros aqui presenciais do PG, e do rostinho de cada irmã que começou de uma maneira e com o passar do tempo foi mudando e mudando para melhor, foi iluminando, sabe? É uma mudança assim muito legal de se ver e de viver isso com cada uma delas, de poder ser esse canal de Deus para a vida de cada uma dessas irmãs. Porque para eu poder estar aqui ministrando para vocês é porque eu também já fui ministrada, Deus também já fez esse agir na minha vida. Então, hoje eu quero falar para vocês de toda essa mudança que Deus tem feito nas nossas vidas. No estudo anterior nós falamos muito profundo sobre essa autoimagem negativa, sobre viver acorrentado. E hoje eu quero falar mesmo de mudança com você. Mas para você mudar, você precisa entender algumas coisas. Você precisa entender quais são as causas, quais são as características que talvez você apresente de uma autoimagem negativa. Então, para te ajudar, eu vou dar algumas dicas aqui, vamos tratar de algumas questões para que você veja se isso faz parte da sua vida. Então, o que pode gerar? Quais são as causas de uma autoimagem, uma autoestima negativa? A primeira delas, falta de amor próprio. Isso é muito forte, meninas. Tem pessoas que não receberam amor próprio na sua infância, no seu ambiente familiar, sabe, no seu trabalho, na sua família de origem, e elas têm muita dificuldade de se sentirem amadas, têm muita dificuldade de amar e têm muita dificuldade de ter o amor por outras pessoas. O afeto gerado através das palavras, gestos e cuidados diários reforçam uma boa imagem que a gente tem de si mesma. Pessoas que foram amadas, que foram incentivadas na sua infância, elas têm mais probabilidade, elas com certeza na sua vida adulta são pessoas que têm mais essa facilidade de se amar, de se sentir amada e de amar também. Quando a pessoa na sua infância, na sua história lá atrás, ela não recebeu amor, ela não conseguiu desenvolver esse amor, sabe, próprio com ela mesma, ela tem uma autoimagem tão negativa de si e ela tem uma dificuldade de entender também o amor de Deus. Então, isso é um ponto para nós refletirmos. O segundo ponto, falta de incentivo e reconhecimento. Ah, mas eu estou fazendo isso aqui, eu não quero ser reconhecido. Mentira! Todos nós, em alguma área da nossa vida, tudo que a gente faz, a gente espera ser reconhecido, a gente espera que as pessoas gostem, a gente não quer fazer as coisas para não receber. Isso é natural nosso do ser humano. Crianças que quando na sua infância são incentivadas, têm as suas habilidades reconhecidas, são incentivadas pelo pai, mesmo que errou, a avançar, são adultos que quando crescerem vão ter uma autoimagem melhor de si, são adultos que vão ser mais equilibrados, que mesmo que errem, eles não vão ter medo de ir atrás dos seus interesses, serão adultos que vão avançar. Então, isso é algo para nós refletirmos também. Outra característica também, outra causa para a gente analisar, é não conhecer o plano de Deus para a sua vida. Isso também é muito sério. Quando se tem um plano de caminhada, poxa, eu estou aqui
para quê? Eu vim aqui para fazer o quê? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual o meu propósito? Então, eu preciso ter um plano. Então, quando eu reconheço, eu entendo o plano de Deus para a minha vida, fica muito mais fácil de eu seguir em frente, de eu ter uma direção e de eu ter um foco. Essa certeza de saber o plano de Deus para as nossas vidas é que nos dá ousadia, habilidade para irmos em frente. A quarta característica, a quarta coisa que a gente precisa entender: problemas com a aparência física. Nossa, isso é muito sério. Aqui nos nossos encontros, principalmente no dia do espelho, foi algo que ficou muito marcante na nossa vida, foi um divisor de águas aqui. Muitas mulheres e homens também com problemas na sua aparência, sabe? Não se acham bonitos, não se acham dignos de ser vistos, não se acham dignos de ser olhados. Às vezes a gente não gosta realmente de alguma coisa em nós, isso é normal. Mas às vezes a gente permite que o outro faça brincadeiras, coisas que nos machucam. Então, se tem alguma coisa que as pessoas falam com você, que elas proferem, que te machuca, fale com elas. Sabe por quê, meninas? A maneira que o outro me vê tem muito a ver de como eu me vejo. Tem muito a ver como as pessoas me enxergam, além do que eu vejo, do que eu faço, do que eu demonstro. Então pense nisso, reflita nisso. Se você tem problema com a sua aparência física, procure ver o que você tem de bom, o que você tem de especial. Lembra lá nos nossos primeiros encontros que eu falei que eu tinha um problema com a minha altura, que eu só usava salto. Por quê? Porque eu queria ser aceita, mas eu descobri que a graça de Deus encobre tudo isso e que eu posso ser especial, eu posso fazer diferença nas pessoas mesmo com a minha altura. Então reflita nisso, se você tem alguma dificuldade com a sua aparência, e joga isso para trás. Deus te ama do jeitinho que você é. Outra característica, fracassos pessoais. Todos nós na vida fracassamos. Nem que seja numa área ou outra, de um jeito ou de outro, faz parte da vida. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo, meninas. Só que o fracasso, se a gente souber administrar ele bem, o que acontece? Ele é combustível para a gente avançar. O nosso pastor vem sempre falando isso para nós. E agora, esse outro tópico, esse é complicado. Pecados ocultos. Isso aqui requer muita atenção, pois estes não resolvidos vivem, sabe, como um fantasma na nossa vida, ficam vindo o tempo todo na nossa memória, a gente fica lembrando. Não viva assim. Se abra para Deus, coloque diante de Deus o seu pecado, que Ele vai lhe ajudar a vencer isso. Porque quando a gente vive com pecados ocultos, pecados não confessados, isso corrói a alma, corrói a imagem que nós temos de nós mesmos e a imagem que nós temos de Deus. É como se a gente andasse nu na rua. É como se a gente andasse sem roupa, a gente vive o tempo todo na espreita. Não é isso que Deus quer para nós. E isso com certeza vai trazer para a tua vida uma autoimagem negativa. E vamos agora identificar as características de uma autoimagem negativa. Conforme eu for falando, eu quero que você reflita aí da sua casa se você tem alguma dessas da lista na sua vida. Desvalorização pessoal. Não acredita em seu potencial. Você conhece pessoa assim? Ela mesmo se desvaloriza, ela mesmo diz que tudo está ruim para ela, que ela não é nada, que ela não é capaz de nada. É uma característica de quem tem autoestima baixa. Dificuldade com figuras de autoridade. Exatamente isso. A pessoa que tem uma autoimagem negativa é porque a sua autoimagem não foi bem formada anteriormente, principalmente na infância. Então ela não teve um modelo, um exemplo a ser seguido. Então ela tem muita dificuldade de ter alguém acima dela. Isso é algo para você pensar se faz parte da sua vida. Atenção excessiva à aparência. Lembra que eu falei sobre isso no encontro do espelho?
Não que a gente cuidar da nossa aparência não é bom, precisamos cuidar da nossa aparência, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, sim, devemos ser limpos, asseados, cuidadosos, tudo isso. Mas eu estou falando aqui do desequilíbrio, do excesso, tanto para mais como para menos. Já viu pessoas que são excessivamente vaidosas, precisa refletir. Porque tem pessoas que são muito vaidosas, sabe por quê? Porque aqui dentro tá tudo tão sujo, tá tudo tão feio, que fora eu tenho que disfarçar. E tem pessoas que são tão desleixadas com a sua aparência, com o seu cuidado pessoal, com a sua casa, com as suas coisas, que realmente reflete como a alma delas estão. E a quarta característica é a dificuldade de criar raízes. Vocês conhecem gente assim? Parece que tem espírito de cigano, não fixa em emprego, não fixa em casa, não fixa em igreja, não fixa com amizade, não tem raiz em nada. Todo projeto que começa não termina, ou seja, ela tem dificuldade de criar raiz, justamente por conta dessa autoimagem negativa que ela precisa vencer. Quinta característica, a rigidez. Conhece pessoas assim? Tão rígidas, mas tão rígidas. Por quê? Eu sendo muito rígida, eu não permito que as pessoas entrem. Eu não permito que as pessoas me invadam. Por quê? Porque a pessoa que é rígida demais, normalmente, ela tem medo de se expor. A sexta dificuldade, a sexta característica é a dificuldade de expressar as suas emoções. Uma pessoa com autoimagem negativa, ela às vezes vê todo mundo abraçando, vê todo mundo beijando, às vezes ela quer chorar, às vezes ela quer rir, mas ela tem essa dificuldade de se expressar. Por quê? Porque ela foi tão tolhida e ela carrega isso para a sua vida toda. A sétima característica é a transferência de responsabilidade. É a transferência de responsabilidade. Conhece pessoas que o tempo todo se justificam? Eu não fiz isso por causa daquilo. Eu não fiz isso por conta do fulano. Eu não realizei determinada tarefa por conta disso ou daquilo. O tempo todo se justificando. Por quê? Porque a verdade é que lá no íntimo dela, ela sabe que ela não fez nada daquilo, que ela não alcançou nada. Só que ela quer aparentar algo diferente, então ela vive se justificando. E outra coisa também, oitava característica, é o excesso de timidez. Eu não estou dizendo que ser tímida é pecado. Eu volto a dizer, e é o que eu sempre falo, é o excesso, o desequilíbrio, o que está em desacordo é que é ruim. Sabe por quê? Que tem muitas pessoas que são excessivamente tímidas, porque elas têm medo de falhar, elas têm medo de se revelar, elas têm medo de levar crítica, porque quando a gente se expõe, a gente com certeza, a gente está passivo de ser criticado, a gente está passivo das pessoas falarem as coisas em relação a nós. Então, a pessoa com excesso de timidez, ela tem esse medo de receber crítica. A nona característica, ela vive preocupada com o que os outros pensam ao seu respeito. Conhece gente assim? Que não desenvolve, não faz nada, até a sua roupa que vai vestir, pergunta para a amiga, manda foto. Eu conheço pessoas assim, que só vai num evento, escolhe 3, 4 tipos de peças, manda foto para as amigas. Por quê? Para saber se está bom, ou seja, a pessoa não tem uma boa imagem dela, ela não tem a capacidade de escolher a sua própria roupa, porque está preocupada com o que os outros estão pensando dela, e isso é o tempo todo. E meninas, em nome de Jesus, tira isso da sua vida, isso aprisiona, isso impede a gente de avançar. Outra característica também muito importante, falta de persistência. A pessoa não acredita nem em si, em nada que ela realiza. Outra característica é a dificuldade de receber elogios. Conhece gente assim? Vive desconfiado. Se fulano fala que ela tá bonita, será que ela não tá querendo alguma coisa? Será que não tá querendo que eu faça alguma coisa para ela? Vive desconfiado, tem dificuldade de aceitar um bom elogio em relação à aparência ou em relação a alguma coisa que ela realizou. E a última característica, dificuldade que nós vamos falar hoje, é o espírito crítico. Conhece gente assim? Talvez você seja assim.
Deixa Deus confrontar você, deixa Deus mudar isso na sua vida, porque as pessoas que têm um espírito crítico, ela vive o tempo todo caçando, procurando defeito na vida das pessoas. Ninguém nunca é bom o suficiente. Isso é muito ruim. E sabe por que a pessoa é assim? É porque ela sabe que no fundo, ela que não é boa, ela que não realiza nada. Então ela precisa caçar isso nos outros para mascarar o que nela está ruim. Então, em nome de Jesus, arranque isso também da sua vida. Paramos por aqui nas características, nós colocamos aqui as principais, não é verdade? As básicas, mas se nós formos ver, tem um pouquinho mais. Mas se talvez enquanto eu falava que essas características, você se identificou com alguma delas, eu quero muito, meu desejo para você é que você reflita. Eu penso que se você está vivendo não todas, apesar que eu conheço pessoas com todas essas características, mas alguma delas eu acredito que você esteja sofrendo muito. Eu acredito que você esteja precisando mesmo que Jesus mude a sua história. Talvez você esteja com medo de se expor para sua líder, para sua irmã, para sua amiga, eu não sei. Mas ore a Deus para Deus te dar estratégias, para você colocar isso tudo para fora e deixar o agir de Deus na sua vida. Porque quando a gente tem uma autoimagem negativa de nós, isso é muito ruim, porque ela nos paralisa. Ela destrói, sabe, os nossos sonhos. Quando a gente tem uma autoestima negativa, destrói os nossos sonhos. A gente quer alcançar, mas a gente não consegue. Destrói os nossos relacionamentos, dificulta viver. A pessoa com autoestima negativa, ela vive assim, ó. Ela vive pesada, ela tem muita dificuldade. Coloque tudo isso aos pés do Senhor. Reflita, deixa Deus agir. Assim como nós falamos aqui desde o primeiro encontro, tudo que Deus fez e faz é bom. Você é criação de Deus, então você é perfeita, você é boa, você é completa, você é plena nas mãos do Senhor. E o que precisar ser trabalhado, deixa Ele trabalhar. Não tenha medo de se expor. E algo muito interessante que eu vejo nos nossos encontros, no decorrer da minha trajetória, ministrando para mulheres, meninas, é que todas essas características que nós apresentamos, a gente transfere isso para Deus. A gente se vê de uma maneira tão ruim, tão pequena, que a gente transfere isso para Deus, não permitindo que Ele entre nas nossas vidas, que Ele invada com a sua luz maravilhosa e faça a verdadeira transformação. Então, em nome de Jesus, deixa Deus entrar na tua vida, porque Ele quer que você viva uma vida de liberdade, uma vida perfeita. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no coração de vocês. E hoje a gente fica por aqui. Eu sei que hoje foi um estudo para nós refletirmos bastante. Que o Espírito Santo de Deus haja aí na tua casa, fazendo com que você reflita cada uma dessas características e causas que nós falamos aqui. Deus as abençoe. Olá pessoal, eu sou Adriana Ernesto, sou professora, psicopedagoga, sou uma cristã, membro da terceira IPI de Volta Redonda e estou aqui hoje conversando com vocês sobre como você, pai, mãe, avó, tio, pode levar de uma forma mais amena essa situação atípica que estamos vivendo com os adolescentes dentro de casa, né? Nós sabemos que os nossos adolescentes, eles são cheios de energia e a vida do adolescente é interagir com outros adolescentes, não é? Eles estão juntos na igreja, eles estão juntos na escola, eles estão juntos na rua e quando eles vão para casa, eles continuam juntos pelas redes sociais. É difícil separar os adolescentes uns dos outros e agora, nesse momento, eles só conseguem estar juntos pelas redes sociais. Então, essas energias que eles têm de relacionamento interpessoal, elas estão todas frustradas. E nós temos hoje algumas dicas para dar para vocês, adultos que estão em casa com eles. A primeira dica que eu quero dar a vocês é: converse com eles, interaja com eles.
Não permita que eles fiquem o tempo todo isolados do relacionamento interpessoal dentro de um quarto ou no outro cômodo da casa, somente no WhatsApp ou em outras redes sociais, assistindo e interagindo com pessoas que você nem sabe quem são. Tá? Então, a primeira dica, que para mim é a mais valiosa, é: interaja. Chame esse adolescente para conversar. Pergunte para ele o que ele está pensando da pandemia. E é legal que eu tenho tido essa oportunidade com um sobrinho nosso, e eu pergunto para ele alguma coisa sobre a pandemia, e ele quase não tem noção do que está acontecendo. Só que ele tem a solução para tudo, porque adolescente acha que ele tem solução para tudo. Você perguntar para ele assim: se você fosse presidente da República, o que você ia fazer? Ele tem a solução para o país. Então, escute, pergunte a ele: o que você está pensando sobre essa pandemia? Né? O que você pensa que vai acontecer com o nosso país pós-pandemia? Deixa ele falar. Essa falação de adolescente é importante para eles, porque quando eles falam, eles se ouvem e eles se conhecem mais. Coisa que só no WhatsApp, nas redes sociais, eles não conseguem se ouvir. Por isso eles acabam falando e fazendo bobagens, porque o cérebro deles não capta a voz deles dando ordens. Isso é uma dica importante. A segunda dica importante é: envolva-os nas tarefas da casa. Eu estou dizendo, prestem atenção, envolva-os. Eu não estou dizendo mande-os fazer. Adriana, qual é a diferença? Quando eu digo envolva a sua filha na feitura do almoço, eu estou dizendo convide ela para fazer o almoço junto com você. Enquanto você refoga o arroz, ela pica um tomate, ela refoga o feijão enquanto você tempera a carne. Vocês estão entrosando, vocês estão fazendo juntos. Não é assim, enquanto eu lavo a roupa, você faz almoço. Não é isso. Eu estou falando para você convidar para fazer junto. Você vai pôr roupa no varal? Filha, vamos lá comigo pôr uma roupa no varal. Ou filho, não tem problema nenhum o menino te ajudar nas tarefas de casa. Eu tenho 2 homens, filhos, e eles fazem toda a tarefa de casa sem problema nenhum, né? Então, nós envolvemos. Eu vou colocar a roupa no varal, você vai me dando o prendedor de roupa, ou eu vou te dando o prendedor e vou te explicando como que pendura a roupa. Essa interação é saudável. Gasta as energias de relacionamento que esse adolescente não está podendo gastar fora de casa. Uma outra dica importante é: respire fundo quando ouvir bobagens. Você já foi adolescente, eu já fui adolescente, e hoje eu fico me lembrando de coisas que eu falava, falei assim: gente, como eu era imatura. E era para ser imatura, né? Pela idade que eu tinha. Então, não critique o seu filho quando ele te criticar, ou quando ele disser coisas que você não concorde. Respire fundo, canalize e devolva a ele aquela fala com perguntas, porque ele vai pensar no que ele acabou de dizer. Não critique, tipo assim, você não sabe nada, você está falando de uma coisa que você não entende. Não! Fala assim, mas por que você pensa assim? Mas de onde você tirou essa informação? Isso faz com que ele repense a fala, tá certo? Se você começar a criticar, você fecha o canal de verbalização dele. Ele não vai falar mais, porque perdeu a segurança que ele estava tendo com você, ok? Essas são as nossas dicas em relação ao tratamento com o adolescente neste momento. Eu espero que vocês tenham curtido conosco e estejam sempre presentes na vida dos seus filhos. Independente da idade que ele tem, ele precisa de você. Até mais, gente!